Vamos dar as boas-vindas a cada pessoa aqui presente conosco em mais um encontro do Ciclo Aberto à ESAP, avaliação de ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a projetos. Meu nome é Eduardo Coutinho, professor do DESA, que é o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, e também do Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o SMAR. É uma alegria estarmos reunidos uma noite por mês, trazendo diferentes convidados dos mais diversos campos do conhecimento, sejam profissionais da universidade, academia, de empresas, empresas públicas ou privadas, de organizações da sociedade civil, ONGs, profissionais liberais, para buscar atender os objetivos, né, os principais objetivos que vocês estão visualizando em tela do nosso projeto. O Ciclo Aberto à ESAP é um projeto de extensão universitária, uma ação voluntária de todos nós aqui envolvidos, e justamente a gente procura propiciar um espaço, é um espaço aberto de diálogo com a sociedade como um todo, destacando essas questões de ecoeficiência, de sustentabilidade, dentro da realidade brasileira e também no contexto internacional. Temos por propósito, não é, fortalecer os processos de formação, bem como divulgar, né, conteúdos científicos para a sociedade como um todo, produzindo conteúdo audiovisual original atualizado. O projeto nasceu em 2021 como uma espécie de desdobramento de uma disciplina de mesmo nome, avaliação de ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a projetos. E é uma alegria realmente aqui estarmos novamente reunidos. Apresentando rapidamente a equipe responsável, então contamos sempre com a presença do professor Lindomar Gonçalves, da Universidade Federal de Itajubá, e vale a pena destacar então o nome, né, de alguns outros colegas, o professor André, do campus Diamantina, do Instituto Federal, também costuma estar sempre presente conosco, trazendo alunos. Nelson Pedroso, presidente da AGDS, Associação Global para o Desenvolvimento Sustentado, sempre presente conosco, e claro, né, o projeto conta com a participação ativa de alunas e alunos da graduação e da pós-graduação. Vale destacar aqui o encontro do mês passado, mês de agosto, com esse tema em tela, soluções baseadas na natureza, aumentando a oferta de serviços ecossistêmicos na gestão e planejamento urbano. Tivemos a satisfação de contar com a professora Marilis Galardo, da Escola Politécnica da USP e também professora da Uninove. Ela trouxe esse tema que propiciou, na segunda parte do encontro, discussões muito profundas. Pudemos contar com a professora Priscila Moura, colega nossa aqui da UFMG, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos. Vale conferir, a parte gravada do encontro do mês passado encontra-se disponível no nosso canal do YouTube. Aliás, a gente conta aí com um conjunto de cerca de 30 vídeos disponibilizados sobre os mais diferentes temas de interesse comum. Como de costume, antecipamos o tema e os convidados do nosso encontro do próximo mês, 16 de outubro, cada pessoa convidada. O tema é arborização urbana, a experiência do projeto Virada Ambiental com o professor convidado Emiliano de Godoy, da Universidade Federal de Goiás, e como comentarista a professora Thalita Silva, também colega nossa do Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos. O projeto Virada Ambiental nasceu em Goiânia e vem ganhando uma abrangência que já é nacional, então vai ser uma experiência muito especial compartilharmos essa ação tão importante da arborização urbana. Estão todos e todas convidados. Nesse momento, aproveito rapidamente para continuar divulgando o nosso workshop de tecnologias limpas em sua 7ª edição, uma realização conjunta com a 5ª Jornada de Tecnologias Limpas. É um evento que nasceu em 2018 aqui na Escola de Engenharia da UFMG e que também vem ganhando, digamos assim, a adesão de diversas instituições, universidades de diversas regiões do Brasil,
Tivemos aí, na edição de 2023, a coordenação do pessoal da Federal da Bahia, no ano passado, a coordenação do pessoal da Unicinos, e esse ano o evento está sob a coordenação do pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, campus Caruaru. Então, vale a pena lembrar da prorrogação do prazo de submissão de trabalhos, resumos expandidos, até o dia 30 de setembro. Trabalhamos com as 4 linhas temáticas: água, energia, materiais e aproveitamento de subprodutos, e, por fim, o tema de cidades sustentáveis e resilientes. Vale a pena participar do nosso encontro gratuito, online, né? Totalmente gratuito, isento de taxas de inscrição, vale acompanhar. Nesse momento, aproveitamos também, de um modo rápido, para comentar sobre o lançamento do edital 2025 do nosso programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, processo seletivo para candidatos, candidatas para mestrado e doutorado. Vale a pena conferir, né, ou por meio do QR Code, ou por meio do próprio site do nosso programa de pós-graduação, que é organizado em 3 áreas de concentração. Uma delas, saneamento, a outra, meio ambiente, e a outra, recursos hídricos. Finalmente, conforme divulgado, o tema do nosso encontro de hoje: membranas recicladas de baixo custo, aplicadas no tratamento de água e uso de energia solar. Pois bem, estamos com nossas 2 convidadas para esse encontro, Débora Aguilar e Mariana Mendes Miranda, ambas doutorandas do nosso programa de pós-graduação. Então é o momento de comentar que, na grande maioria dos nossos encontros, desde 2021, a quase totalidade dos encontros, a gente recebe pessoal de fora, né? Repito, ou de outras universidades, ou de empresas, ou de ONGs. Mas nessa ocasião aqui, de setembro para outubro, nós estamos comemorando o aniversário de 3 anos de realizações de encontros do Ciclo Aberto ESAP. Então, a gente procura a cada ano fazer algo um pouco diferente, teremos uma dinâmica um pouco diferente. Para quem está acostumado a acompanhar os nossos encontros, poderão perceber isso em breve. Quando eu passar a palavra para ambas as nossas convidadas, Débora e Mariana, elas vão ficar à vontade para fazer uma breve autoapresentação delas. Antes, apresentando rapidamente a dinâmica do encontro, principalmente para quem está vindo pela primeira vez, estamos nesse breve momento de abertura, de boas-vindas, tanto a quem está conosco aqui online, acompanhando, como quem está tendo a oportunidade de assistir a parte gravada desse nosso encontro em alguma outra ocasião. Essa primeira parte do encontro é gravada. Daqui a pouco eu vou passar a palavra, primeiramente, para Débora, como primeira palestrante, e, na sequência, como segunda palestrante, a Mariana. A dinâmica especial de hoje é que as nossas convidadas, além de serem palestrantes, elas vão também comentar uma sobre o trabalho de pesquisa da outra. Foram projetos desenvolvidos na época de mestrado de ambas as convidadas. Atualmente elas estão como doutorandas aqui no programa, então é uma grande alegria. A segunda parte do encontro, após os comentários, prevê a participação do público, então estaremos totalmente à vontade, sem gravação, para perguntas, contribuições, dúvidas, e ao final eu procuro me empenhar de fazer um breve fechamento de síntese. Bem, fica o convite, então, e eu venho utilizando já há muitos anos esse símbolo do infinito, que é uma letra do alfabeto grego, bastante conhecida. Então, convidando para o momento presente, o aqui e o agora, né, com interesse, com qualidade de presença, evitando dispersar nossos pensamentos, ora para o passado, ora para o futuro. Então, cá estamos nós, vamos dar continuidade ao nosso encontro. Eu vou parar o compartilhamento da minha tela nesse momento e passo diretamente a palavra para Débora, que é a nossa primeira palestrante de hoje. Novamente, agradecendo a presença de vocês, Débora e Mariana. Fique à vontade. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse encontro, ESAP. Um momento tão especial que esse encontro está comemorando 3 anos de trajetória. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Positivo, tela compartilhada.
Vou compartilhar. Então, bem, o tema de hoje que nós vamos abordar é o desenvolvimento de membranas recicladas de baixo custo aplicadas ao tratamento de água e ao uso de energia solar. Bem, esse trabalho ele vai ser compartilhado por mim e pela minha colega Mariana Mendes. Só para ter uma contextualização da apresentação, nós vamos fazer uma apresentação geral, seguida de uma contextualização da poluição de águas e dos seus usos múltiplos, seguido também dos processos de separação por membranas, e na sequência nós vamos tratar os trabalhos que foram desenvolvidos nos nossos mestrados, então envolvendo aí a remoção de ferro e manganês por membranas recicladas e também a remoção de massa algal de lodo atrofizado por membranas recicladas assistidas por energia solar. Bem, esses trabalhos eles foram desenvolvidos na Escola de Engenharia da UFMG, no campus Pampulha, especificamente no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, no nosso laboratório de membranas. A água ela tem os usos múltiplos, então a gente depende da água para tudo praticamente que fazemos na nossa vida. E esse uso múltiplo ele pode ser dividido, né, em partes que a gente usa diretamente a água, que seja para consumo humano, para abastecimento industrial, irrigação, ou seja, para um uso indireto, que aí a gente que não precisa dessa captação direta de água, como no caso da hidroeletricidade, recreação e turismo, e também navegação, pesca e agricultura. Porém, devido ao crescimento urbano, industrialização e mudanças climáticas, a qualidade e a distribuição de águas ela está sendo afetada. Então, nós temos aqui vários fatores que contribuem para essa poluição de águas, seja elas subterrâneas, seja elas superficiais. Nós podemos destacar aqui o uso indiscriminado de agrotóxicos e pesticidas na agricultura, excrementos da pecuária, a indústria nos seus vários setores, fontes localizadas, tanto de não tratamento de esgoto doméstico, esgoto industrial, e nós temos aqui os grandes centros urbanos. Bem, atualmente, 2 bilhões de pessoas no mundo, elas não têm acesso à água potável e ao saneamento. No Brasil, esse número fica entre 100 milhões de pessoas que não têm acesso a esgotamento sanitário e 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Só que essas pessoas, elas se encontram muitas vezes em assentamentos urbanos informais ou em localidades rurais e remotas, onde o sistema tradicional e convencional de tratamento de água não consegue ser eficaz e chegar até elas. A questão de água também, ela envolve uma questão de gênero, uma vez que mulheres e crianças são responsáveis por estar buscando água em outras localidades para suprir as demandas do dia a dia. Então, essas crianças poderiam estar aproveitando melhor seu tempo, se dedicando à escola, por exemplo. Então, nós temos um dado aqui que 17,1% da população ela depende de sistemas descentralizados de tratamento de água, pois não possui acesso à água tratada aqui no Brasil. Então, diante desse contexto, a ONU propôs os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, sendo que o objetivo 6 é a universalização do sistema de água potável e saneamento até 2030. Só que para alcançar esse objetivo, nós precisamos de tecnologias sustentáveis que sejam de baixo custo e que sejam descentralizadas, para abranger todas aquelas pessoas que não são atendidas pelos sistemas convencionais de tratamento de água e esgoto. Então, pensando nisso, nós propomos investigar as aplicações, né, de membranas recicladas de baixo custo em um contexto de sistemas de tratamento de águas superficiais para fins de abastecimento urbano em regiões remotas e ou isoladas. Então, nós vamos dividir em duas faces, que seria a remoção de ferro e manganês dissolvido e também a de massa algal em lodo eutrofizado, em lago eutrofizado. Vou passar a palavra agora para a Mariana, que ela vai dar uma contextualizada.
Olá, boa noite a todos. Antes de iniciar, eu agradeço o convite e acho que para participar desse encontro. E agora eu vou começar a introduzir o que são os processos de separação por membranas. Então, o que são membranas? As membranas são um filme que atuam como uma barreira que vai restringir total ou parcialmente o transporte de uma ou várias substâncias e que necessitam de uma força motriz para que essa separação ocorra. Essa força motriz ela pode ser um gradiente de pressão, pode ser uma variação de concentração, pode ser uma variação de temperatura ou pode ser uma variação de potencial elétrico. O que nos interessa hoje são os processos de separação por membrana acionados por pressão, principalmente os processos descritos na figura, como a microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose inversa. E seguindo essa figura, quanto mais para baixo, maior na direção da figura, né? Quanto mais para baixo, maior a pressão aplicada. Então, a microfiltração ela se caracteriza pela remoção de bactérias e sólidos suspensos, enquanto a ultrafiltração, que vai necessitar de uma pressão um pouco maior, vai remover, além de bactérias e sólidos suspensos, vírus e coloides. Então, a nanofiltração vai remover todos os citados acima, além de íons bivalentes e orgânicos. E a osmose inversa é o que vai requerer a maior quantidade de energia para pressurizar, ou seja, maior pressão, e vai remover, além de todos citados acima, íons monovalentes e sais dissolvidos. Então, claro que. Um instante. Já faço. É, então, é claro que com o aumento da utilização dos processos de separação por membrana em todos os setores, tanto industriais quanto para a dessalinização de água, houve um crescente aumento também do seu descarte, devido à sua vida útil relativamente limitada, que é de 5 a 7 anos. Essas membranas, então, no final de sua vida útil, são descartadas e encaminhadas para aterro sanitário. Mas há um processo que é relativamente simples, barato e fácil, de fácil replicabilidade e reprodução, que é o processo de reciclagem por imersão simples ou banho de hipoclorito de sódio. Então, nosso objetivo com o processo de reciclagem é transformar essas membranas de osmose inversa ou nanofiltração em final de ciclo de vida em membranas com requisito de pressão menor, como membranas de ultrafiltração ou de nanofiltração. Essas membranas recicladas, elas obtêm bons resultados quanto à remoção de cor e turbidez, coliformes, E. coli e bactérias heterotróficas. Está um pouquinho lento. Um delay, né? Na hora que muda a tela, Exatamente. acontece. A gente aguarda. Vale a pena comentar, então, com o público que a gente vem trabalhando aqui no nosso grupo de pesquisa, que é o GEAPS Membranas, o Grupo de Estudo e Aplicações de Processo de Separação por Membranas. A gente vem trabalhando com essa questão de membranas recicladas desde 2013, mais fortemente de 2015 para cá. Não é? Então, é uma alegria, não é? A gente ver as continuidades das pesquisas envolvendo a aplicação dessas membranas recicladas. Pode prosseguir, Mariana, por gentileza. Sim. E no processo de reciclagem, então a gente parte da osmose inversa e com o agente oxidante, que pode ser o hipoclorito de sódio, como no nosso caso, a gente consegue transformar a membrana com menor tempo de exposição. O tempo de exposição, juntamente com
A concentração é a nossa intensidade de contato. Com uma menor intensidade de contato, abaixo de 10.000 ppm/hora, a gente consegue transformar 10.000, 6.000 ou mais baixo ainda, a gente consegue transformar essa membrana para uma membrana de nanofiltração, mas com um longo período de exposição, a gente consegue transformar essa membrana em uma membrana de ultrafiltração. O objetivo aqui seria a degradação total da camada de poliamida, no caso da transformação para ultrafiltração, ou a degradação parcial dessa camada de poliamida para a transformação da membrana em uma membrana de nanofiltração. A camada de poliamida seria a camada seletiva, enquanto a camada de polissulfona se mantém, que é a nossa camada de suporte. Débora, o microfone. Agora sim. Bem, então eu vou tratar agora um pouco da situação dos metais dissolvidos nas águas de abastecimento. O ferro e o manganês, eles estão presentes na água natural em várias formas, seja na forma coloidal, complexada com outros materiais, particulada ou dissolvida. Só que a questão antrópica, ela potencializa a disponibilidade desses metais na água, seja por atividades minerárias, seja por questão de agricultura ou até mesmo do lançamento de efluente doméstico sem tratamento. E alguns fatores, como pH e potencial de oxirredução e as outras espécies disponíveis no meio, elas vão potencializar a concentração desses metais no sistema aquático. Então, a portaria do Ministério da Saúde, ela estabelece um valor máximo permitido para ferro, uma concentração de 0,3 miligramas por litro, e de manganês 0,1 miligramas por litro. Só que esses padrões, eles estão relacionados às propriedades organolépticas, que são aquelas que conferem cor e sabor característico à água. Mas há estudos também que relacionam a presença de manganês com o transtorno de TDAH, né, déficit de desvio de atenção e hiperatividade, em crianças de faixa etária escolar. Além disso, esses metais em elevadas concentrações, eles podem provocar corrosão de dutos de sistemas de abastecimento. Então, pensando nisso, nós vamos entrar agora na parte de efetiva, que foi o do meu projeto de mestrado, que é avaliar a remoção de ferro e manganês de águas superficiais, utilizando então as membranas recicladas. A área de estudo, ela compreendeu o trecho do rio Paraupeba, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, e essa água foi coletada após situação de rompimento de barragem, de rejeito de mineração. Então, houve coletas de água no período seco e chuvoso, comparando aí a concentração desses metais. Então, as etapas metodológicas desse trabalho envolveu a aquisição de módulos descartados de osmose inversa. O módulo utilizado aqui foi um módulo BW30, proveniente do tratamento de água salobra, no Nordeste brasileiro, e ele era utilizado no programa Água Doce, que também trata de sistemas descentralizados na região Nordeste. Então, na sequência, houve um preparo e a limpeza química dessas membranas, seguida, então, do tratamento oxidativo, onde foi feito os testes em escala de bancada e caracterização dessa membrana. Depois, uma pré-oxidação da água de estudo, seguida do teste em escala piloto e uma pequena avaliação de custos. No primeiro momento, a escala de bancada, ela utilizou o tratamento oxidativo, utilizando hipoclorito de sódio em concentração de 10 a 12%. A cada teste era feito análise do teor de clorativo para saber qual seria o tempo de exposição que essa membrana ficaria em contato com a solução oxidante. Então, essas membranas ficaram imersas durante um tempo pré-estabelecido, e na sequência elas passaram por um reumedecimento com água e álcool, porque como elas foram descartadas, essas membranas foram armazenadas sem umedecimento, e aí na sequência
elas precisavam ter a matriz polimérica dela aberta. A membrana, então, reciclada, ela passou por uma caracterização, foi utilizada uma solução fortificada nesse primeiro momento, utilizando cloreto férrico e sulfato de manganês, com uma concentração de 5 mg por litro de cada componente. Então, foi avaliado também a cor aparente, a turbidez, condutividade elétrica, a concentração desses dois metais, o pH e o potencial redox. Também foi feito adiante, né, um ensaio de pré-oxidação dessa água, onde foi utilizado hipoclorito de sódio no jar teste durante 1 hora, previamente à etapa de permeação com a membrana. Então, foram avaliadas 2 concentrações de oxidante em 2 faixas de pH. Esses resultados de bancada, nós trabalhamos aqui com 7 intensidades de contato, variando aí de uma mais aberta, que seria semelhante à ultrafiltração, até uma mais fechada, semelhante à nanofiltração. Então, em todas elas, nós conseguimos alcançar o padrão de potabilidade para o ferro com remoção superior a 98%. Porém, a remoção de manganês ela não foi tão eficiente assim, sendo que a menor concentração ela foi alcançada pela membrana F, com intensidade de contato de 33.000 por pm/hora aproximadamente, tendo uma eficiência de remoção aí de 80 a 87%. A gente pode perceber que a membrana D e a membrana F, elas foram tratadas em intensidade de contato muito semelhante. E o que variou aqui foi o tempo de exposição que cada uma ficou. E ainda assim, por a membrana D ficar um tempo maior em contato com a solução, ela teve a camada seletiva dela mais degradada do que a membrana F, que ficou menor tempo de contato. Então, a membrana dela teve baixa eficiência de remoção do manganês, mas a membrana F ela já teve uma condição quase satisfatória para essa remoção. Aqui também a gente pode comparar que a membrana F ela teve um fluxo e uma eficiência de remoção muito semelhante com a membrana nova comercial de nanofiltração, sendo assim caracterizada como uma membrana reciclada de nanofiltração. A partir do diagrama de Purbeck, eles nos mostram a especiação dos metais em determinada faixa de pH associada ao potencial de oxirredução. Então, para uma faixa de pH entre 6 e 7, nós podemos observar que para a alimentação, antes de fazer um ajuste devido do pH, nós temos a presença de ferro 2. E esse ferro 2, ele está na sua forma livre, então ele permeia livremente pela membrana. Então, ao ajustar o pH, eu tenho a presença aí de óxido de ferro, que ele vai conseguir ser retido pela camada seletiva da membrana. E o mesmo a gente pode analisar para o manganês. Então, até uma faixa de pH 7, ainda nós temos uma presença grande de manganês 2+. Então, mesmo ajustando o pH, ainda a gente não tem a formação de óxido completamente, então isso justifica a baixa eficiência de remoção do manganês pelas membranas recicladas. Então, pensando nisso, nós associamos então a pré-oxidação anterior à etapa de permeação, para fazer a transformação desse manganês 2+, em óxido de manganês, e conseguir assim uma melhor eficiência de remoção. Então, nesse sentido, quando nós elevamos o pH para 8 e utilizamos uma dosagem de pH 5, nós conseguimos, então, 98, 99% de remoção de ferro e manganês, e o permeado ele teve concentrações que atenderam o padrão de potabilidade estabelecido. Então, essa foi a condição que nós demos sequências para o teste em escala piloto. Aqui são fotos da membrana após o ensaio de permeação em bancada. Aqui na figura A, a gente pode observar que ela está com uma formação de torta menor em relação à B. A B foi a
após utilizar a pré-oxidação, então a gente vê muito mais um tom amarronzado, que é característico da formação desses óxidos de ferro e manganês. Então, dando sequência, na escala piloto, nós tivemos também etapas de tratamento oxidativo, agora utilizando um módulo completo de membrana de osmose inversa descartada, e ele também passou por imersão e reumedecimento. Na caracterização da membrana, foi utilizada a água do Paraopeba, e essa água, quando necessária, ela foi fortificada com os mesmos agentes químicos, né, cloreto férrico e sulfato de manganês, até atingir a concentração aí de 5 miligramas por litro. Em algum período, a concentração de ferro ela estava maior, então não foi necessário fazer esse ajuste. Ainda foram avaliados a cor, a turbidez e a condutividade elétrica, além dos outros parâmetros. Antes do teste de permeação com membrana reciclada, foi feito um teste de pré-oxidação, utilizando então 5 miligramas por litro de hipoclorito de sódio e ajuste de pH para 8. Aqui a caracterização do módulo reciclado. Então, após o tratamento oxidativo, a gente tem um aumento aí significativo dessa permeabilidade hidráulica, o que significa que a camada seletiva desse módulo ela foi completamente degradada, não completamente degradada, mas ela foi parcialmente degradada. E também uma rejeição salina de 21%. Se não houvesse rejeição salina nenhuma, essa camada seletiva ela teria sido completamente degradada, então isso é mais um fator que certifica que nossa camada seletiva foi parcialmente degradada. Aqui é um gráfico de fluxo que mostra como ficou o fluxo do tratamento da água do Rio Paraopeba. Então, nos primeiros dias, a gente teve um fluxo aí de 40 litros por hora metro quadrado bar, e a partir entre 25 e 30, a gente começa a observar uma queda desse fluxo. E isso se justifica pela concentração de sólidos suspensos nessa água, que era uma água do período chuvoso. Então, a gente tem todo o aumento do volume da água, né, o período de cheias, consequentemente, o arraste ali de materiais que ficam na margem e também o revolvimento daqueles metais que se encontravam no leito do rio. Então, aqui tem os resultados, né? Em todos o período, nós alcançamos o padrão de potabilidade do ferro, mas o padrão de potabilidade de manganês ele ainda não tinha sido alcançado. Após a limpeza química, nós percebemos uma redução na concentração do manganês, chegando próximo aqui ao padrão de potabilidade com rejeição em torno de 96%. Então, essa rejeição ao longo do tempo, ela se deve também à formação de torta, que foi formando na superfície da membrana. Então, isso favorece um processo aí também que ajuda muito na rejeição de metais, que é um processo adsortivo. Então, a gente acredita, não tivemos mais tempo hábil para fazer os testes finais, mas dando sequência aí, a gente acredita que conseguiria, sim, alcançar o padrão de potabilidade para o manganês também. Então, aqui eu tenho uma ilustração da minha água bruta e a minha água tratada. Além desses parâmetros de ferro e manganês, a água tratada ela atendeu os requisitos de turbidez e cor aparente, então estava de acordo com a norma do padrão de potabilidade. E aqui é uma análise prévia dos custos. Uma membrana comercial hoje, ela custa em torno de $430, e a membrana reciclada, ela custaria $11,30, com uma vida útil estimada aí de 2 anos. Então, nós temos uma redução de 97% desses custos. Considerando todo o sistema da rota tratada, esse sistema ficaria em torno de $754, e aqui eu considero os custos operacionais, o custo de manutenção e o custo de instalação. Então, esse sistema ele está apto a ser aplicado em sistemas descentralizados de tratamento de água, considerando aí
uma unidade unifamiliar para atender até 5 pessoas. E o que a gente vê nisso aqui é que talvez esse valor seja um pouco caro para uma família estar adquirindo, mas o objetivo de todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido é tentar subsídios com o governo para conseguir levar esses sistemas a essas pessoas que não têm acesso à água potável e de qualidade. Então, para finalizar a minha parte, a gente pode concluir que a reciclagem via tratamento oxidativo, ela corrobora para a economia circular no setor, uma vez que ela fecha o ciclo, né? Transforma um material que era um resíduo, que era o módulo descartado de osmose inversa, ela dá um novo sentido para ele, transformando ali em uma membrana reciclada, seja de ultrafiltração ou seja de nanofiltração. Então, as membranas elas podem ser aplicadas no tratamento de águas superficiais com eficiência de remoção para o ferro e manganês. A membrana F, selecionada na escala de pancada, ela tem característica similar a uma membrana de nanofiltração comercial, e a membrana C, que foi utilizada para a escala piloto, ela pode ser considerada uma membrana de ultrafiltração moderadamente aberta. A potabilidade ela foi alcançada quando associamos a rotas de pré-oxidação anteriormente ao processo de filtração com a membrana C. Então, as membranas recicladas elas se mostram promissoras, né, no tratamento de água superficial, tendo em vista aí a questão de remoção de ferro e de manganês, sobretudo considerando a necessidade de universalização do acesso à água segura e de qualidade e as restrições cada vez mais dos padrões de potabilidade e situações emergenciais que a gente passa no dia a dia. Bom, dando sequência, eu continuo comentando sobre o tratamento de água de lago eutrofizado por membranas recicladas, que foi tema do meu mestrado. E não trava tanto agora, mas daqui a pouco ele pega. Bom, vamos começar a conceituar o que é a eutrofização. A eutrofização ela é definida como um processo de enriquecimento de nutrientes, especialmente de fósforo e nitrogênio, seja ele por processos naturais ou induzidos pelo homem. Assim que ele quiser. Mariana, eu estava passando pela setinha ali do lado da própria apresentação e estava indo mais rápido. Ah, beleza, acho que eu consegui, então. Aí. Essa figura ela ilustra parcialmente o que contribui para o processo de eutrofização. Por que eu digo parcialmente? Porque a gente vê a introdução de fósforo e nitrogênio pela agricultura e pela indústria, mas essa imagem não tem algo muito importante para a gente aqui no Brasil, em Minas Gerais, de forma geral, que é a contribuição dos esgotos sanitários. Então, a gente tem uma grande contribuição da matéria orgânica dos esgotos para a floração algal, né? Para a introdução desses nutrientes, seja em lagoas e lagos. Um belo exemplo que a gente tem é a Lagoa da Pampulha. Então, a eutrofização ela vai provocar o aumento da turbidez, o desenvolvimento de condições anóxicas, porque as bactérias que vão decompor as algas, elas também vão precisar de oxigênio, entre outros processos. Isso acarreta a queda do oxigênio disponível, vai acarretar numa diminuição de diversidade de espécies, porque vai haver uma seleção de espécies, as espécies mais adaptadas, as espécies mais resistentes continuam, enquanto outras perecem, e também haverá a modificação da biota dominante. Então, diversas técnicas podem ser empregadas na recuperação, também na prevenção da qualidade ambiental de águas eutrofizadas, incluindo métodos físicos, químicos e biológicos. Dentre os métodos físicos, incluem os processos de separação por membranas, e também incluem os processos a baixas pressões, como a ultrafiltração, que é também bastante usada em conjunto com a osmose inversa, quando trata a dessalinização de água do mar, por exemplo,
porque a ultrafiltração, ela ela favorece a não quebra das células das algas, o que evita a liberação de toxinas no meio. Então, as etapas metodológicas do meu trabalho consistiu de primeira aquisição dos módulos descartados de osmose inversa. São módulos similares aos que a Débora utilizou no mestrado dela, vieram da mesma localidade e do mesmo projeto do PAD. Depois, houve a coleta e caracterização da água bruta para partirmos para limpeza química e o tratamento oxidativo que compõe a reciclagem dessas membranas. Após isso, fizemos ensaios de bancada e ensaios piloto. Bom, foram utilizados 3 módulos durante a minha pesquisa. O primeiro módulo, ele foi rompido, que eu chamei de membrana A. Esse módulo rompido ele foi utilizado nos ensaios de bancada. Então, uma amostra de uma das folhas de um dos envelopes do módulo foi utilizada durante os ensaios de bancada, enquanto que os outros 2 módulos foram utilizados integralmente com o auxílio de um vaso de pressão de baixo custo, que foi desenvolvido durante o meu mestrado, que é essas 2 conexões brancas aqui. Eles auxiliaram tanto no processo de reciclagem, quanto durante os ensaios pilotos, servindo como um vaso de pressão para a operação do sistema. Então, esses módulos íntegros foram utilizados no ensaio piloto. A área de estudo compreendeu 2 lagos ornamentais, o primeiro da Biblioteca Central. Aqui seria a Biblioteca Central, esse aqui é o primeiro lago, o lago que eu chamei de A. E o segundo lago, o Lago B, que fica em frente à reitoria. Pela imagem, a gente já consegue perceber a cor escura, verde escura, primeiro do lago da Biblioteca Central, e um verde um pouco mais claro do lago da reitoria. Isso já é o primeiro indício de que uma água está eutrofizada, quando ela chega nesse nível de coloração esverdeada. O lago da Biblioteca Central, ele tinha uma condição um pouco pior do que o lago da reitoria, com a presença de sedimentos, muita presença de folhas sobre a superfície, enquanto que o lago da reitoria, ele tinha uma condição um pouco melhor, embora tão verde quanto, mas não apresentava sedimentos. E ambos os lagos apresentavam uma grande quantidade de peixes, como algumas espécies como carpa capim e tilápia. Ou seja, são espécies bem resistentes. Para o tratamento oxidativo, ele seguiu bastante parecido com o processo da Débora, que a Débora utilizou durante o mestrado dela, com a diferença de que eu usei uma intensidade de contato maior, de 300.000 ppm/hora, tanto para o ensaio em bancada e para o ensaio piloto, uma intensidade de contato acima de 300.000 ppm/hora. Uma das membranas, 500.000 ppm/hora, e a outra membrana, o outro módulo, 2.600.000 ppm/hora. A gente vai conversar um pouquinho depois sobre essa diferença. Então, as membranas, elas passam por uma limpeza química, com hidróxido de sódio e ácido cítrico, o reumedecimento, como a Débora explicou, para a gente melhorar o contato com o hipoclorito, que é 10-12%. Antes e após a reciclagem, a gente faz a caracterização dessa membrana quanto à sua permeabilidade hidráulica e rejeição salina, para avaliar se houve e como foi essa reciclagem. E após esses processos, foram feitos os ensaios em bancada e piloto, com avaliação
da cor aparente, turbidez, condutividade elétrica, fósforo, nitrogênio, DQO, POT e clorofila A. Onde entra o sistema fotovoltaico off-grid? Ele entrou para auxiliar a bomba diafragmática. Então, como eu expliquei no início, os processos de membranas que a gente está apresentando aqui, eles são acionados por pressão, para que aconteça essa pressão é utilizada uma bomba e um motor. No caso específico aqui, é utilizada um conjunto motobomba, que é essa bomba diafragmática, e para acioná-lo, eu utilizei um módulo solar fotovoltaico em conjunto com um controlador de carga, uma bateria estacionária de 26 ampere-hora e um inversor. Esse inversor, ele foi útil para que nós conectássemos a um computador portátil. Esse computador portátil, ligado ao microcontrolador Arduino e a um módulo controlador PWM, nos possibilitava controlar a rotação do motor da bomba. Então, através do computador ou através de um potenciômetro conectado ao Arduino e ao módulo controlador PWM, a gente conseguia aumentar, diminuir, controlar da forma como quiséssemos a vazão de alimentação do sistema. Aqui eu apresento alguns resultados já da reciclagem e um gráfico que ele é desproporcional para comparação, mas ele já é interessante para que eu comente algumas coisinhas. A figura 13, ela compara a permeabilidade e a rejeição salina das membranas A, B e C, tanto antes quanto depois do processo de reciclagem, e também compara com uma membrana comercial. Então, a gente tem a permeabilidade, que é o cinza mais escuro, e a rejeição salina, que é o cinza mais claro. Para a membrana A gente saiu de 1 para 86 de permeabilidade e de 97 para 21 de rejeição salina. Então, a gente confirma o aumento, né, o ganho em relação à permeabilidade e a perda da rejeição salina. Esses valores, eles condizem com os valores da literatura que indicam uma membrana de ultrafiltração. Lembrando que a membrana A, ela foi reciclada a amostra da folha, então houve uma grande diferença nos dois processos de reciclagem. Já a membrana B e a membrana C foram reciclados o módulo inteiro, né? Então foi preenchido com o hipoclorito os módulos, e a gente percebe que os valores de permeabilidade são bem diferentes. Isso tem a ver com a diferença no processo de reciclagem. A Débora teve um processo de reciclagem levemente diferente também do meu quanto ao preenchimento. No caso dela, foi submergido o módulo. No meu caso, o módulo foi preenchido. Então, é interessante que quando a gente fala da reciclagem do módulo inteiro, algumas dificuldades são encontradas. Isso a gente percebe nesses valores de permeabilidade e também quando a gente compara o fluxo de permeado, logicamente, porque a membrana A ela vai ter um maior fluxo de permeado quando comparada com as outras, em função dessa diferença. Mais para frente a gente conversa mais sobre os fluxos. Mas aqui eu tenho imagens dos ensaios de bancada e dá para ter uma noção. A minha membrana em escala de bancada, ela compreende esse pedacinho aqui. Então, ela tem 0,0064 metros quadrados. Então, ela é bem pequenininha. Então, um processo mais fácil de reciclagem, o contato com a membrana é mais favorável. Já o ensaio piloto, comparativamente, né, bem maior, o módulo, nós temos 7 metros quadrados de área de membrana para permeação, e o ensaio piloto ele foi realizado em frente
ao lago da reitoria mesmo. Então, que nós temos todos os equipamentos que eu comentei, o controlador de carga, a bateria, e aquela parte de controle da motobomba e o módulo fotovoltaico aqui no fundo. Ambas os ensaios foram operados a um bar, com uma diferença na vazão de alimentação em função da dimensão das membranas, né? Aqui eu apresento imagens dos ensaios de bancada para o lago ornamental da Biblioteca Central e da reitoria. Houve uma tendência de estabilidade do fluxo de permeado em torno de 35,6 para o lago da reitoria da biblioteca, enquanto o lago da reitoria estabilizou por volta de 40,17 litros por hora por metro quadrado. Aqui foi inicialmente feita a decantação da água dos dois lagos, para que a gente pudesse avaliar se seria interessante manter a decantação ou se não faria muita diferença fazer a decantação para quando a gente fosse passar para os ensaios piloto. É claro que, nesse caso aqui do lago da Biblioteca Central, provou-se um pouco mais interessante, enquanto que para o lago da reitoria não fez tanta diferença assim. Como a gente pode ver nessa apresentação dos resultados, a remoção aqui seria em relação do permeado com a amostra decantada, e a eficiência global seria uma comparação entre o permeado e a amostra bruta. A gente teve valores de remoção altos para turbidez e cor nos dois casos, para os dois lagos, acima de 99%, ou 98%, ou 96% e 100% para o lago B e para o lago A. E vale destacar os valores altos de remoção de DQO, que seria a remoção de matéria orgânica, e de fósforo. Esses valores eles são curiosos, porque a membrana de ultrafiltração ela não necessariamente vai remover uma quantidade tão alta de fósforo e de DQO. Mas, nesse caso, a formação de torta, o processo de incrustação e também o fósforo se associando à matéria orgânica, se associando às algas, favoreceu essa remoção, uma vez que a membrana de ultrafiltração, devido ao tamanho de seus poros, tem a capacidade de remover as algas por exclusão de tamanho. E nesse caso aqui, se fôssemos tratar a água do lago da Biblioteca Central, seria interessante realmente manter a decantação, porque houve um leve ganho na eficiência. Mas para o lago B, a decantação não faria tanto não influenciaria tanto. E foi por isso que ela não foi mantida para o ensaio piloto. E aqui eu apresento o gráfico de fluxo de permeado para o ensaio piloto. Aqui são os dias sobrepostos e aqui são os dias contínuos. Cada dia teve duração média de 4 horas de operação. A gente pegava os dias de sol mais a pino disponível, o último dia tendo duração maior. Esse dia, que foi o primeiro dia em campo, teve um fluxo de permeado menor devido a uma nuvem que estacionou em cima da reitoria. Então, praticamente durante todo o tempo que estávamos em operação, talvez 75% do tempo que estávamos lá, trabalhando sob essa nuvem. Mas isso não impactou de forma significativa em termos de eficiência de remoção dos parâmetros, embora tenha reduzido o fluxo de permeado. Mas vale ressaltar que não houve desligamentos, ou seja, embora a bateria ela seja uma bateria de uma capacidade menor, ela foi suficiente para aguentar
o sistema rodando. Então, um módulo de 350 watts, 340 watts, mais uma bateria de 26 amperes, ela consegue aguentar rodar o sistema operando a 1 bar com 4,8 litros por minuto. Então, a gente vê algumas quebras no fluxo de permeado a cada 4 horas. Isso é devido à interrupção do funcionamento. Mas essa interrupção do funcionamento, ela inclusive pode ser benéfica em termos de controle de incrustação. Houve uma tendência, né, de estabilidade do fluxo de permeado em torno de 22,35, comparado com o ensaio em bancada, obviamente, foi um valor um pouco abaixo, mas devido a todas aquelas questões que eu comentei sobre a diferença dos processos de reciclagem, contanto que, embora tenhamos gastado uma intensidade de contato maior para a reciclagem dos módulos, a estabilidade química deles foi comprovada. E, assim, recomendações para próximas reciclagens nesse tipo de configuração de reciclagem seria manter realmente no máximo 500 ppm a hora, embora porque a estabilidade do processo de reciclagem se mantém. Então, aqui é a comparação dos resultados para o permeado. Aqui são todos os dias de operação, então a média dos 5 dias. Nós tivemos destaque novamente para DQO, fósforo, e aqui incluído clorofila A, então acima de 90% para esses 3 parâmetros. Nitrogênio total e toque também, carbono orgânico total, são interessantes, né? Claro, tivemos remoção acima de 88% e acima de 57%, mas quando eu dou destaque para o fósforo, é porque a remoção foi realmente acima do que se é esperado. Mas essa remoção ela é em função realmente da exclusão das algas e da incrustação, da formação de biofilme. Aqui é os mesmos dados, mas comparando o dia 1 com o dia 5. Eu trouxe essa tabela só para dizer que não houve uma diferença significativa quando a gente teve o dia nublado não, o dia com insolação parcial. Os valores de remoção, eles se mantêm muito próximos. Então, embora tenha tido uma redução no fluxo de permeado, não houve uma redução na remoção dos parâmetros observados. Como eu comentei, os mecanismos que podem explicar essas altas remoções, tanto para TQO, para COT e fósforo, é realmente a formação de torta e a absorção de partículas na superfície da membrana. É basicamente o mesmo processo que aconteceu no que a Débora explicou. Às vezes, a formação de torta favorece a remoção de algumas substâncias, até que ela não favorece tanto assim, a gente precisa estudar estratégias de limpeza para isso. Então, como conclusões, a membrana reciclada A e B, elas foram eficientes para a remoção dos parâmetros avaliados. Como eu comentei, os mecanismos que favoreceram foram a formação de torta, a absorção. Já quanto ao sistema fotovoltaico membrana reciclada, constatou-se que a diferença no fluxo de permeado nos momentos de sombreamento parcial ou completo de sol pleno não refletiu na capacidade de remoção dos parâmetros avaliados, porque o sistema dimensionado foi capaz de manter ele funcionando durante o tempo de operação. E, embora a vazão de alimentação tenha sofrido algumas variações durante esse período, a pressão teve uma variação de pressão muito pequena, ela foi facilmente controlável,
não afetando os ensaios de forma geral, e que o sistema fotovoltaico com membrana reciclada ele demonstra uma boa capacidade de operação, isento de riscos de redução drástica da pressão de operação ou de desligamentos, claro que devidamente dimensionado, e bastante útil para a recuperação da qualidade ambiental de lagos ornamentais eutrofizados devido à modularidade desse sistema, né? Então, ele é facilmente colocado em lugares de difícil acesso. É um sistema compacto, vamos colocar assim. E as nossas principais referências, para que vocês possam conhecer mais depois, as membranas recicladas, elas conquistaram nossos trabalhos, né, com as membranas recicladas, conquistaram alguns prêmios, como o CISEMA, o Prêmio de Boas Práticas Ambientais, algumas participações no workshop de tecnologias limpas, como o professor Eduardo comentou, que são abertas as inscrições. Outros listados aqui, nós convidamos a todos a conhecerem o nosso Instagram do GIAPS Membranas. Lá nós divulgamos várias pesquisas que são desenvolvidas no nosso laboratório. E eu agradeço a atenção de todos. Estamos disponíveis para qualquer pergunta ou interação. Muito obrigada. Muito bem, Débora, muito bem, Mariana. Muito interessante ver conjuntamente, né, em perspectiva, a apresentação de vocês duas, das pesquisas da época do mestrado de vocês. Na verdade, refletindo aqui, mais de 11 anos, né, que o nosso grupo de pesquisas do GIAPS Membranas vem investigando especificamente essa questão da reciclagem de membranas, né. O protocolo básico da reciclagem de membranas surgiu por volta do ano de 2016, e de lá para cá, não é? A gente vem refinando e fazendo, digamos assim, alternativas, né? Variações, melhor dizendo, desse protocolo de membranas para produzir membranas recicladas com diferentes especialidades, né? Para remover diferentes tipos de contaminantes de águas em diferentes condições, bem como diferentes aplicações das membranas recicladas. Então, de fato, a gente sabe que no grupo de pesquisa atualmente são desenvolvidas dezenas, né, de pesquisas simultaneamente entre mestrado e doutorado, né, o JAP Membranas, um grupo de pesquisa coordenado pela professora Miriam Amaral, né, um grupo de pesquisa do qual eu sou o subcoordenador, e no caso aqui as pesquisas de mestrado da Débora e da Mariana foram, né, tive a alegria de ser o orientador de ambas as pesquisas, né, a professora Miriam Amaral foi a co-orientadora, não é verdade? E aí eu fico pensando, antes de devolver a palavra para vocês e antes de passar a palavra para o público, que é um grande desafio, né, de como a gente na universidade levar ao público amplo, né, ao mesmo tempo que é uma grande alegria, né, compartilhar um pouco, né, das nossas pesquisas, os resultados das nossas pesquisas, como utilizar uma linguagem mais simples, de modo que a sociedade possa entender, não é? São muitos termos técnicos, na verdade, né? Muitas expressões bem particulares, enfim. Então, o público entende que a universidade tem diferentes modos de divulgar, né? Então, principalmente por meio da apresentação de trabalhos em congressos, simpósios e similares, por meio da publicação de artigos técnicos científicos em revistas, periódicos, né? Enfim, internacionais e nacionais. Então, no caso, a gente já teve oportunidade de, né, publicar, Débora, o nosso artigo, né, num ótimo periódico, com os principais resultados da sua pesquisa da época de mestrado. Com a Mariana, o artigo se encontra em apreciação por pareceristas, num periódico, né, para que a gente possa também publicar em breve, né? E aqui, por meio desse nosso encontro, o Ciclo Aberto Exato, a gente também faz, né, um empenho de procurar levar à sociedade um pouquinho do que trabalhamos, né? Então, um encontro típico de divulgação científica, né? Vale a pena comentar com destaque que esses projetos são desenvolvidos com recursos públicos, não é verdade?
E eu quero dar um destaque especial à FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Então, ambas as pesquisas contaram com recursos da FAPEMIG na compra de reagentes e diversos tipos de materiais de laboratório, não é verdade? E pensando que também Débora e Mariana foram bolsistas, né? Vocês podem comentar um pouquinho sobre os órgãos de fomento que possibilitaram a bolsa de vocês na época de mestrado e atualmente vocês como doutorandas, aprofundando as pesquisas, trabalhando com modificação na superfície de membranas recicladas, né? Então, basicamente, Débora como engenheira química, correto? E Mariana como engenheira ambiental, correto? Certo? Desenvolveram, enfim, o mestrado no nosso programa e agora seguem, né, como pesquisadoras de doutorado. Bem, eu quero passar agora, devolvo a palavra para a Débora. Muito bom o modo como vocês se organizaram para essas apresentações, intercalando as falas, né? Que são duas pesquisas diferentes, evidentemente, com objetivos diferentes. Então, agora, primeiramente, eu passo a palavra para a Débora, rapidamente, não é? De um modo bem sintético, tecer alguns comentários sobre a pesquisa da Mariana e, na sequência, a Mariana, né, de um modo sintético, também tecer suas considerações sobre a pesquisa da Débora. Então, a palavra está com você, Débora. Obrigada, Eduardo. Antes de eu comentar especificamente do projeto da Mariana, eu queria só lembrar aqui que essas duas pesquisas, elas foram desenvolvidas em cenários de pandemia. Então, ali no ano 2020, 2021, mesmo com todas as restrições impostas pela universidade e pela crise sanitária que a gente estava vivendo, a gente estava fazendo pesquisa e, de alguma forma, isso é muito bom quando isso retorna para a sociedade em forma de algum produto, né? Então, a gente vê que vale a pena todo o nosso esforço, é muito gratificante. E agora comentando especificamente, né, do projeto da Mariana, na literatura fora do Brasil, a gente vê com sucesso a associação da energia solar fotovoltaica em sistemas de separação por membranas para sistemas de dessalinização de águas. E aí a questão da interferência da flutuação quando há dias nublados. E aqui a gente pode observar que mesmo em uma situação de insolação parcial, ela conseguiu manter aí a eficiência de remoção dela e conseguiu manter um fluxo de permeado satisfatório. Então, isso corrobora assim, que todo o sistema, motor, bomba, bateria e painel fotovoltaico, quando bem dimensionado, ele consegue atender a demanda da necessidade que a gente tem. Então, se a gente replicar esse sistema, seja para o tratamento ornamental dessa água, ou seja para uma unidade unifamiliar em questão de abastecimento, a gente teria sucesso na aplicação desse sistema, não tendo problemas aí de falta de água tratada em caso de dias com baixa insolação solar. E um outro ponto que eu queria comentar também é que, por limitação, a gente não tem dados reais, né? Mas a formação do biofilme ali na membrana, através dessas algas que foram depositando ao longo dos ensaios da Mariana, eles podem ter favorecido aí a remoção de fósforo, de nitrogênio e de matéria orgânica, que não era esperado ter uma remoção tão alta por se tratar de uma membrana de ultrafiltração, mas que no final das contas todo esse sistema, todo esse conjunto corroborou para ter um sistema eficiente, né? Então é isso que eu quero deixar de contribuição aqui para o trabalho da Mariana. Débora, agradecido. Excelentes destaques de um modo bem objetivo, né? De fato, né, Mariana, essa associação do sistema de membranas recicladas com o sistema fotovoltaico também modular, não é? É uma associação muito feliz e que requer a continuidade dos nossos estudos e investigações para outros trabalhos. Muito bom, Débora. Mariana, agora a palavra com você, por gentileza. Sim, é muito bem lembrado pela Débora que as pesquisas foram desenvolvidas em tempos de pandemia, sempre com o apoio das instituições de fomento, como a CAPES, o CNPq também, com as bolsas de iniciação científica. Então, realmente, como a Débora comentou, é muito bom a gente repassar todos os frutos
do nosso trabalho durante esse tempo, com todo esse apoio que a gente recebeu também nesses tempos difíceis passados, né? Mariana, muito bem lembrado, né? Porque além das bolsas de vocês como mestrandas na época e atualmente vocês como doutorandas, passaram, né, pelas pesquisas de vocês e passam pelo nosso grupo de pesquisa dezenas, né, anualmente falando, de alunos de graduação, engenharia química, engenharia ambiental, química tecnológica, como bolsistas também de iniciação científica. Né? Então, as pesquisas são realizadas na academia e com esforço de muitas pessoas, né? Muitas mãos e muitas cabeças trabalhando, né? Muito bem pontuado, viu? Lembrar tanto o contexto da pandemia quanto a questão da equipe, né? As equipes que participaram ativamente para o êxito desses projetos. Exatamente. Em relação ao trabalho da Débora, que eu pude acompanhar de perto, é muito interessante quando a gente pensa também na questão modular do sistema. O projeto foi pensado para um cenário pós, eu ia falar desastre, mas não é a melhor palavra, né? Mas é um cenário bastante complicado, com uma alta concentração externa, um rompimento de barragem, né? Então, elevou e pode elevar a concentração de metais ainda nos corpos d'água. Então, esse trabalho com as membranas recicladas, principalmente focando na nanofiltração, até mesmo a ultrafiltração, que também tem a capacidade para remoção desses metais, mas principalmente a nanofiltração, é muito interessante a aplicabilidade em situações emergenciais mesmo. E uma coisa que eu achei interessante é a atuação, o estudo da remoção do ferro juntamente com o manganês, ou do manganês juntamente com o ferro, porque aparentemente um processo ajuda no outro, né? Se a gente pensar que o ferro interage com a matéria orgânica e isso favorece a formação de torta sobre a membrana, e é justamente isso que pode favorecer a remoção do manganês, a gente tem uma boa perspectiva de atuação dessa membrana, mesmo quando a gente talvez fortifique ou faça a pré-oxidação das amostras. E é interessante pensar até futuramente em estratégias de limpeza, porque, como a Débora relatou, com o passar do tempo, a remoção de manganês ia aumentando, então é bem possível que chegaria ao esperado, que era dentro do padrão requerido, mas pensando em estratégias de limpeza, quando que não seria tão interessante assim continuar com aquela remoção de manganês, mas com uma queda no fluxo de permeado. Então, são desafios que eu fico pensando que são assim, interessantes. Eu me pego pensando bastante nos desafios, tanto numa pesquisa quanto na outra, porque às vezes a gente não tem tanto tempo assim para desenvolver tudo o que a gente gostaria, e aí a gente fica pensando nas possibilidades. E são trabalhos tão ricos que a vontade é continuar sempre, né? Então, é muito bom. Justamente, o período de desenvolvimento de uma pesquisa de mestrado é muito curta, não é? São 2 anos envolvendo tudo, não é? E principalmente essas pesquisas nossas experimentais em laboratório, que surgem diversos tipos de imprevisto, são desafiantes, não resta dúvida. Mas muito bem destacado também, Mariana, o desafio que são, né, buscar rotas de tratamento de água para essas águas de tratabilidade desafiante, no caso, realmente, não é? Após o rompimento de barragem de rejeito de mineração.
né, como a gente tem nessa realidade nossa, infelizmente, aqui no estado de Minas. E é importante destacar, né, ainda também o aspecto das membranas recicladas de baixo custo, né, que a Débora trouxe na fala dela inicialmente, aí na ordem de 3%, né, quer dizer, então a membrana reciclada, ela custa aproximadamente 3% da membrana nova comercial, claro que guardando as devidas proporções, né? Uma membrana nova, ela teria aí uma vida útil maior, né? De 5 a 7 anos, enfim, e a reciclada 1 ano e meio, 2 anos, mas enfim. Olha, excelentes comentários de ambas, né? Trocando aí as percepções sobre as pesquisas. Eu imagino que o público possa ter muitas dúvidas, né? Porque afinal de contas existem muitas especificidades dessas pesquisas e muitos termos técnicos, né? Seja sobre membrana, seja sobre a questão de tratamento, monitoramento da qualidade da água, enfim. Então, a gente vai encerrar essa primeira parte do encontro e vamos ficar totalmente à vontade para comentários, né, adicionais e perguntas. Então, assim, é uma grande alegria, repito, por meio aqui do nosso modesto ciclo aberto de encontros, né, poder partilhar um pouquinho dos nossos trabalhos, um encontro mais técnico, mais científico, né, e que de fato mostra o desafio nosso da universidade de como, né, divulgar, né, todo esse conhecimento, todos esses resultados numa linguagem mais simples possível, para que o grande público, o público leigo, possa também entender, né? São sempre desafios e oportunidades para a gente ir melhorando. Mas sensacional, realmente agradecido, Débora e Mariana, pelo modo como vocês prepararam essa apresentação para a gente, nessa data comemorativa de 3 anos do Projeto Ciclo Aberto ESAP. Então, vamos finalizar a gravação nesse momento e seguir para um momento igualmente importante, que é o de troca de ideias, aprofundar aqui, tá certo? É isso. Então, vamos seguir em frente.